Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao Mundo Adventista, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Hoje estamos aqui, eu, Evandro Cerqueira e Juan Heidrich, para recapitularmos a segunda lição desse trimestre, que tem como tema principal o livro de Deuteronômio. No último vídeo, nós apresentamos aqui o prefácio de Deuteronômio, e hoje vamos dar continuidade ao estudo desse livro, que é tão importante. Mas antes, porém, de iniciarmos o nosso estudo, vamos clamar para que Deus possa estar conosco, nos abençoando, abrindo a nossa mente, derramando o poder do Espírito Santo, de forma que aquilo que viemos a estudar e recapitular aqui possa realmente ser relevante para nós, possa nos fazer crescer em espiritualidade e que, através do nosso conhecimento, possamos compartilhar com outros também essa mensagem tão especial da Escola Sabatina. Juan, tudo bem? Quero pedir que você inicie, então, com a oração para nós, pode ser? Pode ser? Tudo bom, Evandro? Olá a todos. Vamos orar? Senhor, Deus Espírito Santo, te pedimos novamente agora que o Senhor nos ilumine, nos conduza nesse tudo e que a tua presença seja sentida por nós e aqueles que nos assistem. Possamos agora retomar o estudo da lição de forma prática e clara, para que seja acessível e entendível a todos. Por Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Bem, a lição dessa semana, Juan, e você que está nos assistindo, tem como título A Lição da História de Moisés. E não tem como ver Moisés, né? Não tem como não ver Moisés no livro de Deuteronômio. Na verdade, ele é tão presente que dificilmente conseguimos desvincular o livro de Moisés, ou seja, um do outro. Isso porque existem muitos elementos, muitos eventos que acontecem que tem a ver com a história e com a vida desse personagem, desse patriarca, desse profeta chamado Moisés. Alguns desses exemplos é a morte do seu irmão Arão, o momento que ele bate na rocha, e também a própria morte de Moisés, que é uma das mortes mais icônicas de toda a Bíblia, né? Parece até uma coisa de filme, a forma como ele acaba descansando no Senhor, né? Mas, afinal de contas, quem foi Moisés? Qual a importância dele? Por que esse homem tem tanto destaque assim nessa história e principalmente no livro de Deuteronômio? Juan, o que você pode dizer sobre esse personagem para todos que estão nos assistindo? Olá a todos. Não é à toa que esse personagem é referência para toda a Bíblia, né? E a gente sente ele praticamente em quase todos os livros da Bíblia. É como se fosse uma referência para todos, né? Porque ele iniciou, ele deu um grande salto ali da estrutura literária da Bíblia, né? Ele escreveu 6 livros, Jó e o Pentateuco, né? Todos os livros da Torá. E ele, outra coisa, Ellen White convida nós para a gente estudar mais a fundo o Devarim, que é o Deuteronômio. Não é à toa que ela fala isso, né? Ele é um livro riquíssimo, tem uma estrutura gramatical fantástica, ela é considerada a carta magna da Bíblia, né? A gente já viu isso na lição número 1, e é escrito por aquele que deveria ter sido o rei e escolheu ser um servo do Senhor, nosso Deus. Então, uma breve história de Moisés. Para quem não sabe, o nome dele é Nascido das Águas. Ele nasceu em uma época em que o povo se encontrava na 18ª dinastia no Egito, da 18ª dinastia dos faraós. O povo havia sido escravizado após a expulsão dos hicsos da terra do Egito. Ele foi colocado em um cestinho, foi porque eles queriam matar todos os meninos, né, abaixo de 2, 3 anos, isso? Se eu não estou errado. E Moisés entra nessa lista e a mãe tenta salvar de uma maneira que alguma mãe egípcia tentasse. É encontrado pela filha do faraó, Tutmoses I, e a filha do faraó é a Hatshepsut, nome difícil, né? Aí, e provavelmente ela ainda era uma criança, adolescente, e ela não teria condições de estar criando aquela outra criança que ela encontra, e chama, e por providência divina,
Moisés, ele dá um nome para Moisés, nascido das águas, mas provavelmente não deveria ser esse nome, deveria ser Rápido Moses, que era uma homenagem à divindade do Nilo, porque ele nasce do Nilo, né? E por providência divina, ele volta aos braços da mãe, Joquebede. E ele cresce naquela educação hebreia e, ao mesmo tempo, ele também começa, logo depois, ele começa a educação egípcia. Antigamente se chamava educação egípcia, essa escola de reis, ela escola do amor, porque eram várias crianças sendo educadas para serem governantes ou para exercerem grandes cargos. Eles aprendiam de tudo. Eles aprendiam desde ciências, ali da natureza, astronomia, eles aprendiam leis sacerdotais, eles aprendiam também sobre escrita, línguas, aprendiam a lutar, eles tinham uma oratória digna de um rei, digna de um grande sacerdote. E nesse intuito, Moisés, nesse contexto, Moisés ele começa a sua educação. Ele passa muitos anos aprendendo, ele se torna também um futuro grande governante, era para ser futuramente o novo faraó. Moisés ele volta às suas origens hebraicas, ele renuncia a esse nome egípcio, se torna apenas Moisés, ele também se revolta quando vê um soldado machucando um outro hebreu, provavelmente deveria estar surrando ele, era um escravo, e mata esse soldado. Essa coisa onde o povo reconhece que ele é o cara que matou o soldado, ele fica com medo, foge para o deserto. A mãe dele, logo depois da morte de Tutmose II, assume o trono, nunca mais acabou sabendo do filho. Ela fica muitos anos no trono do egípcio, e quando ele já está lá no deserto, a mãe morre, assume um novo faraó, que seria o filho Tutmose II com uma concubina, que seria o Tutmose III, porque a mãe dele não teve outro filho homem, né? Seria para assumir o trono do Egito. E esse Tutmose II, só por consideração aqui, ele era irmão de Hatshepsut. E o faraó desse agora, que vai novamente Moisés voltar para o Egito, ele é o conhecido como faraó coração de pedra, né? Ele é um grande faraó, pela Bíblia ali, ele tem aquele coração de pedra que Deus tenta mostrar para ele, e ele se endurece cada vez mais. Ele era conhecido como um grande faraó, sua história mostra que ele teve um grande governo também, e, e ele se impõe como uma afronta a Deus, tá? Mas a gente pode imaginar o seguinte: Moisés passa 40 anos em um deserto espiritual. Ele foge, ele se vê ali, pô, eu cometi um grande erro. Eu matei um egípcio que não deveria e vi meu povo sofrendo e não pude fazer mais nada do que isso. Então ele passa, digamos que por uma cura, né, espiritual. Ele sofre, ele havia sido criado como egípcio, ele mata um homem também por causa da sua raiva, ele foge, mas aí vemos como Deus é bom. Deus resgata esse filho perdido. A gente pode até fazer uma analogia ao filho pródigo. Ele abraça esse filho, ele veste ele com vestes sacerdotais, ele veste ele com vestes de profeta e transmite a ele um legado perante um povo que está sofrendo. Ele busca esse filho perdido para que esse filho perdido se torne um condutor, né? O condutor para que o povo sofrido israelita saia de dentro do Egito, seja salvo. E aí ele reescreve a história de Moisés. Então agora a gente passa para os novos 40 anos. Já foram 40 anos de educação, de preparação para ser um grande faraó, 40 anos nesse deserto que ele passa e 40 anos que ele vai passar a partir de agora, que a gente
está vendo até o fim de sua vida à frente de um povo sofrido e que estava necessitando de um grande milagre de Deus. E Deus também dá uma grande tarefa para Moisés. Escreve a história. Escreve. Além de tirar meu povo, tu vai escrever a história. Ellen White comenta que Moisés foi para que o povo não esquecesse da história. Deus ordenou a Moisés que pusesse esses acontecimentos em um livro, para que os pais pudessem ensiná-los aos filhos. Deste modo, o procedimento providencial de Deus para o seu povo, sua bondade, misericórdia e cuidado deveriam ser conservados na lembrança. Somos exortados a lembrar-nos dos dias anteriores, em que Deus, hoje iluminado, sustentaste grande luta e sofrimento. Isso está em Hebreus 10:32 também. Como um Deus milagroso, o Senhor tem atuado em favor de seu povo nesta geração. Isso faz parte da Mensagem Escolhida, volume 3, página 321. A presença de Moisés é sentida, como a gente falou, em toda a Bíblia. Embora ele comece a ser mencionado em Êxodo, a partir de Êxodo, capítulo 2, versículo 2, ele escreveu o livro de Bereshit, Gênesis, desde a sua história inicial, onde começa lá com a criação do mundo, Adão e Eva, até a sua morte, tá? Em todas as coisas que nós aprendemos sobre a história da humanidade, Moisés deu o pontapé inicial. Deu como foi criado o mundo, o dilúvio universal, a história do povo de Israel. Então, ele está ali, agora, nesse contexto de lição, liderando um povo que passou 40 anos no deserto. Então, como vocês perceberam, nós temos aqui um breve resumo sobre a história desse personagem, Moisés, a importância e relevância que ele teve, não apenas para o seu povo, o povo de Israel, mas a influência que ele tem causado no decorrer dos séculos posteriores, né? A sua vida, a sua morte, e chegando aqui até cada um de nós. O verso para memorizar da semana diz o seguinte, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus. Esse verso aqui, ele nos dá um contexto sobre a história desse personagem Moisés, muito, mas muito interessante. É claro que ele é o grande destaque nos 5 primeiros livros na Bíblia, e podemos dizer um destaque maior ainda aqui no livro de Deuteronômio, onde ele começa, através de uma estrutura, né, planejada, contar todo o relato da história do povo até então e também sobre o cuidado de Deus. E a gente, se observar atentamente, inclusive o verso, o personagem principal do livro de Deuteronômio não é exatamente Moisés, apesar do destaque que ele tem, apesar da presença em praticamente todos os eventos que os 5 primeiros livros narram. Mas vem nos trazendo algo muito mais importante. Vem nos falando sobre Cristo Jesus, né? O verso memorizar exatamente destaca isso. Olha, eles beberam coisas espirituais, comeram e beberam coisas espirituais, mas isso não veio deles. Veio de uma fonte maior, e essa fonte é Cristo, né? Como tem um trecho da lição que diz o seguinte: em um sentido mais amplo, esse livro revela que o Senhor continuou a criar, sustentar e redimir seu povo neste momento crucial da história da salvação. Sem Deus, nenhuma outra história poderia ter existido. Então, Moisés, entender a história de Moisés, entender o que ele fez, né, pelas situações que ele passou, de certa forma, é você entender, é eu entender o plano de Deus para a nossa vida hoje. Moisés começa no livro de Deuteronômio a contar toda a história do povo e deixa claro que nós não podemos perder o foco. Ele foi o foco e sempre será Jesus. Ele é a única segurança com relação ao futuro, e a única segurança que temos com relação ao futuro é Jesus.
Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas tentam descobrir o futuro através das astrologias, através de cartas, signos e de todos e quaisquer tipos de ciências místicas que possam surgir para ver os dias vindouros. Porém, na Bíblia e no Espírito de Profecia e através do personagem Moisés, percebemos que isso é totalmente contrário. Ele pede para o povo olhar para o passado, observar como Deus ele cuidou da sua nação, para que a gente tenha certeza e a segurança de como será aí então o nosso futuro, que é muito importante. Bom, olhando então para tudo isso que eu acabei de comentar e esse texto aqui de Ellen White, parece que Deus, através de Moisés, está fazendo uma exortação ao seu povo, né? Deus está fazendo uma baita exortação ao seu povo. Ellen White até comenta ah, que ela tem ali nos comentários da lição que ele, essa parte, a gente se entregar a Cristo, né, envolve muito a nossa mudança de caráter. Se a gente for pensar hoje, o povo de Israel, lá em Cades Barneia, ele foi um povo medroso, foi um povo que colocou o eu acima de Deus e acabou não entrando na terra prometida, porque se tivessem confiado em Deus, eles teriam talvez olhado para a própria história ali. Abraão, com um pequeno exército, derrotou 3 reis. Mas outras coisas aconteceram também de pessoas que confiaram em Deus. Jonatas e Saul, porque confiaram em Deus, com 2 espadas, derrotaram o exército filisteu. Davi, com uma funda e uma única pedra, tinha 5, mas uma única pedra ele usou e matou o gigante Golias. Gideão, com pequenas trombetas, 300 trombetas, aquelas trombetinhas de mão, provavelmente deveria ser essa, eles tocaram e derrotaram os midianitas. Os midianitas se dispersaram, se mataram, e aí eles conseguiram afastar eles do seu povo. Mas por quê? Porque confiaram no poder de Deus. Eles ali, eles estavam, os israelitas, eles queriam depender do poder das armas. O poder das armas não ia te levar a lugar nenhum. Com aquele medo que eles tiveram, eles conseguiram difundir isso no povo. A chave do coração para a gente permanecer fiel a Deus está dentro de Deuteronômio, está cheio de referências a esse coração. Ele mostra que por meio dele conectamos com Deus e que ele fala conosco e nos transforma, né? Tanto que várias vezes Moisés faz a referência do Senhor a nosso Deus. E Moisés lembra os israelitas que eles precisam examinar a si mesmos, vigiar constantemente para terem certeza de não esquecer o que viram. O que eu ia comentar sobre a Ellen White, ela fala: o verdadeiro cristianismo difunde amor através de todo o ser, toca em todas as partes vitais, cérebro, coração, mãos ajudadoras, pés, habilitando as pessoas a permanecer firmes onde Deus requer que estejam. Aí se encontra nos Lugares Celestiais, Meditação Matinal de 1968. E ela fala: o amor simples, em suas maneiras de agir, distingue-se de qualquer outro princípio de ação. Fazendo uma relação do povo de Israel aos dias de hoje, a gente pode colocar assim, que quem é que está acima de Deus para nós? Quem é que a gente adora? Meu tempo com Deus é precioso, porque Ele ajuda a reformar o meu caráter. O tempo que eu busco a minha conexão com o Espírito Santo é extremamente precioso. O tempo que eu busco a minha conexão, lavar minha alma, né, com Cristo, isso é extremamente precioso. Mas o que tempo que tu usa para isso? Passa mais tempo no teu celular? Tu passa mais tempo em jogos? Passa mais tempo em filmes? Vamos usar o exemplo das redes de streaming. Tu passa mais tempo nessas redes de streaming? Passa mais tempo na internet vendo sites que não condizem com o teu espírito cristão? Passa mais tempo com coisas que não moldam o teu caráter?
Eu não tenho tempo para ler a lição, mas eu tenho tempo para ler um site de fofoca. Eu não tenho tempo para ler a lição, mas eu tenho tempo para ler outros livros. Eu não tenho tempo para fazer isso que me volta a Deus, mas eu tenho tempo para ficar brigando e sendo arrogante e sendo malicioso nas coisas que eu faço. E pode ser N outras coisas, né? Pode ser coisas que nos afastam de Deus, pornografia, pode ser essas coisas dos filmes, pode ser jogos, pode ser isso ou aquilo. Quem é o teu Deus para ti? É muito importante essa exortação de Deus. Como o Juan propriamente já disse, Moisés ele escreveu 6 livros, né? E claro que muitos deles fazem menção ao próprio profeta, afinal de contas, ele faz parte da história e a formação de Israel, né? E é interessante que através desses livros, nós temos aí 66 livros na Bíblia, mas esses 5 primeiros livros, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus, através de Moisés, consegue responder muitas questões humanas, né? O que é muito interessante, perguntas como de onde viemos, quem somos, para onde iremos, estamos sozinhos nesse universo, né? Isso porque ele narra toda a história da criação, da queda e da redenção da humanidade. Conta dos eventos que marcaram a nossa história, como é, por exemplo, o caso do dilúvio, chamado de Abraão, de seus descendentes, e muitos outros eventos aí que poderíamos destacar, né? Se fôssemos utilizar os termos atuais, Moisés foi e continua sendo um dos maiores influenciadores que já existiu neste mundo. E isso sem usar nenhum tipo de rede social, né? Como TikTok, Facebook, Instagram, ou qualquer outro tipo de meio de comunicação moderna que nós temos hoje, que são meios de comunicações que são tão globais, são tão extensivos, que uma mensagem minha postada agora pode atingir o mundo em segundos. E sem precisar usar esses recursos, Moisés ele conseguiu se tornar o maior de todos os influenciadores de toda a história da humanidade. E um ponto importante a destacar é que Moisés ele não apenas narra a história, né, daquele povo, daquela nação, mas ele assume uma atitude, uma postura importante com relação ao povo e a Deus, né? E talvez esse papel que ele assumiu sem ele perceber, vamos assim dizer, seja o grande destaque dessa lição também, né? Porque esse papel que ele assume tem, de certa forma, uma relação muito próxima às ações, às atitudes do próprio Cristo Jesus, né? E aí eu Sim. faço a pergunta, então, para o Juan. Juan, qual é a relação de Moisés com Jesus? O que é que tem a ver Moisés e Jesus? Moisés, ele se colocou como um grande salvador e intercessor do próprio povo. Ele começa como intercessor ao momento que ele aceita como profeta interceder como intercessor de Deus, interceder perante o faraó, pedindo, por favor, faraó, meu Deus está aqui te pedindo para que deixe o povo sair para que possa adorá-lo. Depois o povo peca, ele novamente, Deus quer destruir esse povo e usar Moisés para que seja dado uma nova semente para o povo, um novo povo vai surgir dali. A aliança abrâmica vai continuar, mas dentro da linhagem de Moisés. Mas Moisés disse: se o meu povo não pode continuar, então eu também não posso. Eles podem continuar, eles erraram, por favor, perdoa eles. Uma das coisas que eu vejo assim, que ele se coloca porque ele mostra amor, compaixão, ele intercede junto ao Senhor, ao seu povo, né? Ele, ele mostra perante os líderes do povo que estavam se formando uma pureza de caráter. Ele faz a vontade de Deus. Deus queria ver isso em um líder. O líder está disposto a morrer pelo seu povo. E é isso Moisés faz uma grande alusão a um grande Salvador para nós, Jesus Cristo.
Existem alguns pontos interessantes ó, com relação a Moisés e Jesus, só para a gente ver como é próxima, né, essa, essa figura Moisés e Jesus, né? Os dois, por exemplo, foram perseguidos na sua infância. Os dois, por exemplo, jejuaram por 40 dias. Os dois alimentaram a multidão. E, principalmente, os dois intercedeu por pecadores, colocando em risco a sua própria vida, né? No caso de Jesus, ele realmente morreu pelo povo, né? Se sacrificou pelo povo. E ali Moisés, não, apesar de não ter feito o sacrifício, ele se colocou a sua própria salvação em risco, falando: se esse povo não for perdoado, não for salvo, então que risque o meu livro, meu nome do livro da vida, que eu também não quero pertencer. E isso é muito interessante, né? E sabe o que me chama muita atenção, Juan? É que esse apelo, essa exortação, e por que não dizer intercessão de Moisés para com o seu povo e para conosco hoje, é realizada através de todo o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio tem esse objetivo. É tanto que a estrutura que esse livro possui, esse livro tem, a gente percebe um certo planejamento para que essas coisas aconteçam. Só para que os nossos ouvintes aí não fiquem perdidos, que estrutura exatamente essa que a gente tem comentado, eu vou até pedir para você, Juan, explicar um pouquinho para a gente aí sobre essa estrutura do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Devarim, ele foi escrito por Moshe, tá? Até aí, ponto que a gente já sabe. É uma biografia definitiva desse livro. Tá? Ele é um profeta modelo de Israel, ele foi libertador, legislador, guia, orientador, escritor e tantas outras atribuições que a gente pode dar para ele. Ele também era um mestre em língua. Tá? E ele podia se dizer quase faraó. Tá? Mas ele escreve um livro fantástico, Deuteronômio, que também pode ser chamado Livro da Aliança. Né? E essas palavras que são Devarim, essas palavras, a reforma iniciada deveria pôr fim na idolatria do povo e colocar o povo perante o Eterno, pedindo perdão dos seus erros. E ele tem, como eu já mencionei na lição 1, ele tem gêneros literários dentro dele. Ele criou um livro com uma estrutura tripla e pode-se dizer que é a carta magna da Bíblia. Ela tem uma estrutura baseada nos 10 mandamentos, isso a gente vai ver mais adiante, tá? Ela, nessa estrutura, ela apresenta é apresentada na parte central do livro, nos capítulos 5 a 11, 12 a 26, e a explicação dos mandamentos. Tem também uma grande estrutura retórica, que podendo variar de 3 a 4 discursos, a gente já tinha visto. Ele tem uma grande estrutura retórica, ela pode variar de 3 a 4 discursos, tá? Conforme alguns estudiosos, e que seriam os sermões dele, com notas que os unem. Tá? O primeiro discurso ele anuncia a saída de Moisés do ofício de líder e apresenta novos líderes. Tem início com uma pesquisa histórica e termina com uma exortação para se guardar a lei. O segundo discurso reafirma o decálogo com base para a aliança entre Deus e Israel, adverte Israel a obedecê-lo. O corpo do discurso ele consiste de um recital das exigências da legislação civil, social e religiosa. Uma grande estrutura que isso permearia por anos e anos no povo de Israel. O terceiro discurso é sobre o ritual da bênção e da maldição. Moisés atinge um nível de oratório incomparável na literatura. Tanto que ele foi, como eu já tinha abordado, ele foi treinado para ser um grande orador. Ele seria um grande faraó, teria que ser um grande orador. O quarto discurso apresenta outra vez um breve resumo histórico, uma exortação para se guardar a lei e explica a aliança. Então, no Pentateuco, Devarim está contido nessa estrutura narrativa das planícies de Moabe, compreendendo os últimos meses de vida de Moisés. Ele pode se dizer ali que os últimos meses seriam de Números 22 a Deuteronômio 34. E, curiosamente, os termos YHWH, ou Yahvé, Senhor, Elohim, são usados pela primeira vez no início do primeiro discurso. Tá?
A expressão "o Senhor nosso Deus" ocorre 23 vezes. Já a frase "o Senhor seu Deus", "o Senhor, o Deus de vocês", ocorre mais de 300 vezes no livro, mais do que qualquer outro livro na Bíblia. Nenhum livro da Bíblia chega à quantidade de vezes que ele usa essa expressão em Deuteronômio. Deuteronômio é uma das obras mais significativas da Bíblia hebraica e também para nós, a nossa Bíblia. A gente olha com olhos que a gente não, às vezes esquece e olha muita coisa do Novo Testamento e esquece lá do Pentateuco. Esquece que Deuteronômio tem uma estrutura fantástica e ele é base para muitas coisas dentro da Bíblia. A lição 2 mostra uma construção na trajetória espiritual de Moisés e do povo de Israel. Moisés faz 7 lembretes no primeiro sermão. A nomeação de Deus no Horebe, que pode ser descrita também como Monte Sinai, a nomeação de líderes, né, e a segunda seria a jornada desde Horebe até Cádiz, a viagem dos espias e a rebelião contra o Senhor. A terceira, ele já faz a peregrinação no deserto ao redor da região montanhosa de Seir e da Transjordânia, que é onde eles já se encontravam. Israel recebeu instruções para não lutar contra Edom, Moabe e Amon, porque eram primos. A vitória sobre Seom, o rei Esbom, né, o rei de Esbom, conquista da Transjordânia. Depois a quinta seria a vitória sobre Og, rei de Bazã, a conquista novamente de outra parte da Transjordânia. E a sexta, distribuição da terra entre as 2,5 tribos que ficam na Transjordânia e a respectiva ordem dada a elas. E a sétima, incentivo a Josué para conquistar Canaã e a súplica de Moisés para que o Senhor lhe permitisse entrar na terra prometida. Então, essa é uma parte da estrutura narrativa, e essa que eu mencionei agora do primeiro sermão. A gente começa a ver esse primeiro sermão nessa lição. E mais adiante a gente vai ver outras partes dessa estrutura narrativa fantástica que tem em Deuteronômio. Ele usa como a Bíblia, tem muita coisa dessa base literária que a gente vê dentro de Deuteronômio e é usada como base para diversos outros livros da Bíblia. Uma delas a gente pode citar, e a gente vai ver na lição dessa semana, que é os 40 dias. Os 40 dias se tornaram 40 anos. E esse tempo profético, a gente pode ver em Daniel 9, que o tempo profético se repete novamente. Dias por ano. A gente vê isso em Apocalipse também. Dias, ano. Então, essa base profética a gente pode usar para toda a Bíblia também. Como as profecias, vou dar o exemplo das profecias de 2.300 tardes e manhãs. São 2.300 anos. Algumas vezes a gente estuda profecias, principalmente as profecias escatológicas, profecias com relação à volta de Jesus, e são coisas que estão adiante de nós, estão muito à frente de nós. E, claro, se for da vontade de Deus, veremos em vida essas profecias acontecerem, ou, caso não venhamos a descansar, veremos após a ressurreição, se assim confiarmos diariamente a nossa vida em Jesus. Porém, esse povo de Israel aqui, na época de Moisés, eles conseguiram contemplar as profecias sendo cumpridas no seu tempo, né? Como, por exemplo, esse período de 40 anos aí que o povo de Israel teve que peregrinar no deserto, né? Temos aí o contexto, o conceito de um dia para um ano, e eles ficaram 40 anos, como o próprio Juan já contou aqui, 40 anos porque foram 40 dias de espiando a terra e tudo mais, esse conceito, mas a gente percebe que muitos que ouviram a profecia também viram a sua conclusão, né? Ou seja, uma demonstração clara de que as profecias dadas por Deus, as profecias dadas por Deus são profecias que se cumprem. Não no nosso tempo, não na hora que queremos, mas no tempo que é certo e determinado que Deus coloca ali para que aconteça, né? Outra coisa muito importante, aproveitando esses 40 anos que o povo estava no deserto, sim,
Eles foram rebeldes com Deus. Sofreram as punições ou a consequência das decisões que eles tomaram por essa rebeldia, que era ficar 40 anos. Mas apesar dessa punição, apesar dessa consequência que é tão dura para nós, né? A gente olha assim e fala, uau, que consequência, que punição dura para esse povo. Foram 40 dias, agora tem que andar 40 anos no deserto. Uma coisa que eu quero que você entenda e quero destacar muito aqui nessa lição é que, apesar disso, Deus nunca os abandonou. Pelo contrário, a lição nos mostra que Deus abençoou eles e muito, né? Foram 40 anos no deserto. Eles não precisaram fabricar ou construir, fazer novos sapatos, novas roupas, não precisaram se preocupar com a alimentação no plantio, colheita, porque todos os cuidados para que eles permanecessem esses 40 anos no deserto foram dados, foram providenciados por Deus. E é interessante, Juan, pensar nisso, porque algumas pessoas saíram do Egito, crianças ainda, crianças talvez de colo, crianças que eram um pouco maiores, como diz aí no Sul, eram guris, né? Bem pequenos mesmo. E os pais não precisaram providenciar novas roupas, novos calçados, porque à medida que eles cresciam, de uma forma miraculosa, Deus fez com que as suas roupas, os seus calçados crescessem junto com eles. Você já viu isso acontecer? Você compra uma roupa e, com o passar do tempo, você tem que trocá-la. Ou porque há o desgaste, ou porque ela não cabe mais, ou porque ficou folgada demais. Ou seja, existe ali uma vida útil. Mas enquanto o povo esteve no deserto, as roupas das crianças cresceram com elas. Se as pessoas foram ficando mais gordas, as roupas ficaram mais largas para conter aquele corpo. Ou seja, a gente vê o cuidado de Deus não apenas dando ao povo de Israel vitória sobre seus inimigos através de guerras, mas também vitórias nos pequenos detalhes da vida. E isso é uma grande lição para nós hoje. Se Deus ele cuidou do seu povo nos pequenos detalhes do passado, por que ele não vai cuidar do seu povo agora? Não é verdade? Se for necessário fazer com que os sapatos cresçam para que nosso pé tenha conforto, ele vai fazer. Se for para a sua honra, para a sua glória e para que possamos entender o seu amor. Se for necessário que a roupa, que tem uma durabilidade de 5 anos, dure 50, ele vai fazer, se for assim necessário. Então, o povo de Deus foi tão abençoado, né, que eles se tornaram extremamente numerosos. E é isso que eu quero entender um pouco aí do Juan. Como assim Deus fez multiplicar esse número aí mais de 1000 vezes? Eles viveram sobre a graça de Deus, né? Dá para dizer que o que eles viveram lá no deserto é um traço do que a gente vai ver no céu, mas é um pouco de um traço, né? Porque lá a gente vai estar sob a guarda de um pai, a gente vai ter alimento já, e as nossas vestes a gente não vai precisar se preocupar com elas lá no céu, vão ser fornecidas por ele. E é engraçado como as coisas da Bíblia elas têm sempre uma ligação uma com a outra, né? Nada tá por acaso ali. Elas, a gente tem essas ligações, pequenas ligações. Mas esse povo numeroso, ele se tornou tão numeroso, que hoje é difícil de contar. Os tempos atuais. Muitos hoje são descendentes de judeus e nem sabem. Muitos hoje são, alguns falam, mas isso é um assunto para outro momento, falam que o Brasil é um Brasil judaico, porque aqui, na porcentagem de cada português que chegava aqui, de três, um era judeu. E era judeus sefarditas, ou cristãos novos, convertidos forçadamente, ou que fugiram para cá. Então a gente tem uma mistura muito grande hoje aqui nessa terra Brasil.
Mas esse é um assunto para outro momento. Mas esse povo que se tornou numeroso demais lá no, no deserto, ele se tornou tão grande que ele cumpria a profecia já de Abraão, de Deus feito a Abraão, que se tornaria um povo numeroso, incontável. E era como areias do deserto, né? Ele se tornou tão grande que Moisés não tinha mais a habilidade de administrar todo o povo. Tanto que ele recebe um conselho provindo de Deus, através do seu sogro, para que sejam divididas novas lideranças. Ali, uma liderança de 10, uma liderança de 100, uma liderança de 1000, e assim por diante. E aí os piores problemas chegariam até os nossos, né? E é interessante que Moisés ele passa essa liderança para Josué. Ele institui como se a gente fosse pensar na nossa estrutura de igreja. Cada cada ancião, cada diácono, eles são abençoados para que eles assumam suas funções. Eles aqui eles foram abençoados por Deus e por Moisés para que eles assumissem suas funções para adentrarem na terra de Canaã. Ellen White comenta ela comenta algo bem interessante aqui. Os chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo deles estavam os chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e, por último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de deveres espirituais. Isso a gente encontra em Deuteronômio 1:15. E o acampamento dos hebreus estava organizado de forma precisa. Estava dividido em 3 grandes partes, tendo cada uma sua posição designada no acampamento. No centro ficava o tabernáculo, a morada do rei invisível. Em torno dele ficavam acampados os sacerdotes e levitas, e ao redor deles todas as tribos. Está em Patriarcas e Profetas. Os mesmos princípios de piedade e justiça que deveriam orientar líderes entre o povo de Deus nos dias de Moisés e de Davi deviam ser igualmente seguidos pelos que receberam a missão de cuidar da recém-organizada Igreja de Deus na dispensação cristã. Está em Atos dos Apóstolos, e eu te convido também, você vai olhar Atos dos Apóstolos 95 e 96. E aqui convido também a quem que está nos assistindo a dar uma olhada lá no Patriarcas e Profetas. Antes eu citei sobre a história de Moisés. O Evidências tem uma parte que foi feita toda especial sobre o Egito. Se vocês quiserem olhar, é um grande complemento para a lição que a gente está vendo agora. Mas trazendo novamente sobre a igreja organizada que se formou lá, qual é a igreja organizada que se forma nos dias de Jesus? Paulo trabalha muito com essa organização, Pedro também trabalha muito com essa organização que se forma entre judeus e gentios. Uma igreja estava surgindo ali, o caminho. E hoje, nós, como povo ainda dessa promessa, nós temos que ser organizados, o mais organizado possível. Tem erro, tem estrutura ainda a se adaptar e moldar? Sim, acho que é uma coisa ainda em transformação. Mas hoje já somos uma igreja organizada mundial. E somos milhões hoje, mundialmente. A gente está, acho que, em quinto lugar como uma igreja que, em números de membros. Então, é necessário, se eu não me engano, mas é necessário que a gente esteja organizado para que essa estrutura toda ela possa caminhar de forma unânime, né? A gente possa caminhar de forma unânime para a Terra Prometida. Nessa mudança de caráter, nesse reavivamento que estava acontecendo e essa proclamação do Evangelho. Assim, eles se estruturaram também não só para conquistar a terra, mas para proclamar o Evangelho, proclamar as mensagens de Deus. Eles se organizaram para que eles fossem Deus não é um Deus desorganizado. Deus é um Deus organizado. Deus que gosta de sua estrutura, né, bem feita,
vamos pegar a estrutura de Deuteronômio, é uma estrutura literária fantástica. A estrutura que Deus coloca para a igreja também, e ela serve de molde até os dias de hoje. Indo mais adiante aqui da lição, então, a gente percebe também, na lição dessa semana, falando um pouquinho sobre a história aqui de Moisés, e claro, tivemos grandes eventos, e eventos muito importantes, mas um dos eventos que a lição vem destacando aqui, de extrema importância, a forma como acreditamos nas promessas de Deus, a forma como nós entregamos as nossas vidas a Deus. E um dos eventos bem destacados da lição nessa semana foi de Gades Barnea, né? E as consequências disso. Quando os espias foram ver a terra, isso porque o povo eles estavam com medo. Na verdade, nem era para ter espia, era para o povo ir logo. Mas o povo ficou com medo. Não, manda alguém na frente para que eles vejam as terras e conte para a gente o que é. Eles queriam ter certeza se o que Deus falou era uma verdade. Será que Deus está falando a verdade? Ou será que é uma ilusão? E manda espias para lá. E quando os espias voltam com as notícias de que a terra era muito boa, era realmente aquilo que Deus tinha falado, eles, não, a gente não quer ir, é muito perigoso, é complicado, tem gigantes e tudo mais. E a gente então vê aí uma série de consequências terríveis, né? E uma das coisas que essa história tem para nos dizer, além da sua narração, além de mostrar a falha, a rebeldia do povo, é que toda decisão tomada por nós tem uma consequência. Um certo homem chamado Arlon, ele disse para mim o seguinte, uma vez: toda decisão que nós tomamos, nós ganhamos algo e perdemos algo. Sempre. Vou dar um exemplo. Você vai no shopping e observa ali um tênis que você gosta muito, você gostou muito. Fala, uau, esse tênis é um tênis muito bonito. Esse tênis é o tênis que eu preciso. Esse tênis eu quero comprar. Então você entra na loja, testa o tênis, vê a sua numeração, vai ao caixa e paga. E naquele momento você sai com aquele tão sonhado tênis. Se você observar no conceito de transação, você ganhou algo nessa transação. E o que é que você ganhou? Você ganhou o tênis. Mas você também perdeu algo. O que é que você perdeu? O valor em dinheiro equivalente àquele tênis. Então, todas as decisões que você e eu, assim como o povo de Israel, tomamos hoje na vida, a gente ganha e a gente perde. Quando a gente escolhe servir a Deus, a gente perde, vamos assim dizer, a vida, os prazeres que o mundo oferece e que provavelmente vai levar você à morte eterna. Mas, em compensação, você ganha o amor, a segurança, a proteção de Deus e, com certeza, a vida eterna. E, naquele momento, o povo também tinha essa decisão em mão, de querer, de servir a Jesus, de servir a Deus, o rei, o guerreiro deles, ou de rejeitar. E eles resolveram rejeitar. E nós tivemos toda aí uma consequência de punições, de problemas para a sua própria vida, né? Às vezes as pessoas dizem assim, se Deus é tão bom, por que ele vai matar as pessoas no final? Na verdade, Deus nem mata ninguém. Somos nós que decidimos se queremos ou não Deus. A Bíblia fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus, se Deus, ele é a vida e você rejeita a vida, adivinha para onde você vai? Logo, não é uma consequência de Deus, não é um ato de Deus levar as pessoas à morte. Mas rejeitar a vida automaticamente leva a pessoa para a morte, porque não existe um terceiro caminho, né? E eu queria que, para a gente concluir aí essa lição, que o Juan desse aí uma palha para a gente também sobre esse momento aí de Carnes Barneia, sobre a iniquidade dos amorreus, complementasse aí para a gente essa parte aqui. Então, Deuteronômio 4:16, ele fala bem assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. O que quer dizer com isso? A gente volta ao contexto de Cádiz Barnea. Tá? Eles foram medrosos, amedrontados, colocaram o seu eu acima de Deus e foram punidos por isso. Mas Deus já havia dito anteriormente que a taxa de iniquidade, aí fazendo comparativo com os amorreus,
a taça de iniquidade deles estava ficando cheia. A Canaã, ela era composta de várias cidades-estado. A gente pode lembrar, talvez, na história ocidental, a Grécia lá era composta de várias cidades-estado. E nessa cidade-estado havia vários povos ali. Eles adoravam imagens de madeira e pedra, eles acreditavam que isso era necessário para garantir, por exemplo, a fertilidade da terra, tinham por costumes orgias, várias pecados sexuais ali, que perante Deus eram abomináveis, sacrifícios de adultos e crianças. Inclusive, há relatos históricos, né, de alguns historiadores que observam que Israel fez um bem para a humanidade. Deus não, ele e também um relato arqueológico de um templo que foi descoberto, acho que ano passado, que havia cultos a esses deuses, na quais ocorriam festas, orgias e até sacrifícios humanos. Então isso comprova a Bíblia. Deus não queria que seu povo se envolvesse em nenhum tipo dessa prática. Cades Barneia, eles desafiaram Deus. Eles colocaram Deus abaixo de suas vontades. E suas vontades estavam acima deles. A sua arrogância estava acima deles. Então, eles saíram do Egito por uma providência divina e não confiaram em Deus. Eles foram punidos. Aquela geração morreu no deserto. Deus criou uma nova geração. Deus, como pai, criou aqueles filhos pela sua graça, e aqueles filhos cumpririam a promessa de entrar na terra de Canaã. Ele adia ali a promessa. Eles já poderiam ter entrado, mas ele adia por mais 38 anos, que fecharia, 38 anos e meio, mais ou menos, fecharia os 40 anos que eles já tinham saído um ano e pouco do Egito. Então, eles já estavam andando no deserto. Então, eles, perante Deus, eles vão agora cumprir essa promessa. Será que essa promessa de cumprimento da destruição total desses povos era algo que Deus estava fazendo de abominável? Duvido muito, porque Deus não é. Deus é um Deus longânimo. Tanto que ele fala que a taça da iniquidade daqueles cananitas, dos amorreus, se encheu. Ela estava ficando cheia, e nessa geração ela se encheu. A gente pode ver um paralelo com agora o fim dos tempos, que a taça de iniquidade da humanidade, e Deus provavelmente vai abreviar o seu tempo para que os seus filhos não se percam mais. Esse abreviamento do tempo vai ocorrer com Mateus 24:22. Se a gente olhar novamente para o comentário da lição, o comentário de Ellen White, ela fala assim: através de um período de graça, Deus, exerce longanimidade para com nações, cidades, indivíduos. Mas quando fica evidente que eles não querem, e isso vem ao que o Evandro citou, não querem ir a ele para ter vida, eles são visitados com juízo. Chegou o tempo em que juízos de Deus foram infligidos sobre os amorreus, e virá o tempo em que transgressores da lei de Deus ficarão sabendo que ele não inocenta. E para encerrar, todo seguidor de Cristo encontrará a oportunidade de mostrar bondade cristã e amor, e assim fazendo provará que tem a religião de Jesus Cristo. Essa religião nos ensina a mostrar paciência, tolerância, quando postos nos lugares em que recebemos tratamento rude e injusto. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem por herança. Quando Cristo era injuriado, não revidava. Sua religião trazia consigo um espírito manso e quieto. Como para nós isso é difícil, né? Principalmente eu posso citar o meu caso, quantas vezes já explodi, quantas vezes, aí tu coloca, depois tu para e pensa, pô, mas o que eu fiz, sabe? Onde eu estava com a cabeça? Eu deixei a raiva passar,
batido em mim e explodi. Falei o que não devia, magoei uma pessoa amada, uma pessoa querida. E quantas vezes eu acabei discutindo com alguém, uma coisa que ali na aplicação para a vida da lição, na lição do professor, ela comenta ali que muitas das nossas preocupações nunca aconteceram. A gente, nem o Evandro citou, a gente perde algo quando a gente escolhe outra coisa. A gente perdeu de testemunhar no momento que a gente escolheu explodir. A gente testemunha no momento que a gente deixa de explodir, né? A gente testemunha de Cristo no momento que a gente deixa de explodir. Então, ou deixa de fazer, colocar outras coisas como essa nossa rebelião pessoal, né? A lição dos jovens até usa o título Rebelião e Consequências para essa semana. E ela faz eu acho que é uma grande sacada ali, o título Rebelião e Consequências, porque toda rebelião, todo erro que nós cometemos tem uma consequência. A gente escolhe alguma coisa, perde algo. Então, possamos nós termos menos rebeldes e possamos nós servirmos cada vez ao nosso Deus, cada vez mais, porque Ele é um grande Pai, um grande Mestre de Jesus Cristo para a nossa vida. Nós possamos mais nos entregar ao Espírito Santo. Que essa mudança possa ser real na minha, tua vida, na vida do Evandro, na família de cada um. Eu quero concluir minhas considerações com a frase de um sábio que diz: a maior parte das minhas preocupações nunca aconteceram. Isso demonstra a entrega desse homem a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós percebemos que os nossos dias vindouros estão seguros em suas mãos, a maior parte das nossas preocupações provavelmente nunca vão acontecer. Então, as minhas considerações finais aqui são: a história de Moisés mostra que o povo de Deus tem um livre-arbítrio, pode tomar decisões. E as melhores decisões sempre são ao lado de Deus. Sempre são ao lado de Deus. Ele é o grande autor dessa história. E todos aqueles que quiserem concluir essa história com vitórias, com paz e com felicidade, devem compartilhar desse trajeto que ele faz em toda a Bíblia, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, a você também, Juan, você que nos assiste, que você possa tomar decisões ao lado de Cristo, para que as consequências das más decisões não possam nos alcançar, né? E que possamos acreditar em Jesus nos nossos dias futuros, tendo a certeza de que as promessas e as profecias que foram dadas irão se cumprir na vida daqueles que estão ao seu lado. Que Deus abençoe a todos. Vamos concluir com oração. Convido você, então, a fechar seus olhos neste momento. Obrigado, Santo Deus e amado Pai. Quantas coisas maravilhosas aprendemos deste livro, deste capítulo, dessa lição de escola sabatina. Quantas instruções, quantos detalhes e curiosidades nos foi apresentado através desse vídeo. Que possamos, através do exemplo da história de Moisés e do povo de Israel, focarmos na pessoa de Cristo, que é realmente aquele que faz a diferença na vida do ser humano. Que possamos sentir o seu amor, a sua proteção, o seu cuidado e, principalmente, a sua graça em nossa vida. De maneira que, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias das quais nós temos medo de enfrentar, possamos sair mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe as pessoas que já estão assistindo esse vídeo. Que elas também possam encontrar em Cristo a luz que precisam para trilhar neste mundo que cada vez mais perece em trevas. E assim, este povo do Senhor, essa nova nação formada pelo Espírito, na união que temos em Jesus Cristo, possamos em breve estarmos todos juntos para honrar e glorificar o nome de Deus. Nos abençoe, Senhor, e seja conosco, perdoando os nossos pecados e nos dando a sua graça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Até mais, Juan. É.